Hoje muito se fala em ações, são relatórios, notícias, discussões nas redes sociais. A Bolsa já tem mais de 3 milhões de investidores pessoas físicas e esse número continua crescendo. Para falar um pouco sobre ações e esse fluxo de investidores para a Bolsa, a gente tem aqui hoje um convidado especial, que é o Pedro César de Andrade, que é o sócio da IP Capital Partners. Essa é uma das gestoras independentes, gestoras de recursos independentes mais antigas aqui do país. E um dos fundos dessa gestora, que é o IP Value Hedge, ele tem aparecido nos rankings de preferência dos investidores do Big Data Smart Brain. Inclusive, apareceu em setembro. Além do IP Value Hedge, a IP Partners Capital, ela tem também o IP Participações. Aqui hoje a gente também conta com a participação do Cássio Bariani, que é o CEO da Smart Brain. E para começar o nosso papo, eu já passo a palavra para o Cássio. Oi, Pedro, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, Cássio, e você? Também, tudo jóia. Obrigado aí por participar aí do Smart Brain Talks aí com a gente, que o IP tem saído direto aí nos rankings aí da Smart Brain já há um bom tempo. E nada como ter aí agora você para falar um pouco do fundo aí com a gente e explicar até os motivos que esse fundo maravilhoso aparece tanto no ranking aqui nosso. Aproveitando aí a deixa da Dani, eu já queria te perguntar o seguinte, qual a diferença, Pedro, entre os dois fundos da casa, que é o IP Value Hedge e o IP Part? Legal, Cássio. Bom, obrigado, Dani, obrigado, Cássio, pelo convite. A principal diferença é o prazo de investimento, tá? O prazo proposto de investimento. O IP Participações é um fundo que busca retornos em janelas de 5 anos e o IP Value Hedge é um fundo que busca retornos em janelas de 3 anos. Uma outra forma de pensar é o seguinte, o IP Participações é um fundo de ações e o IP Value Hedge é um fundo que é uma alternativa ao multimercado que usa ações como instrumento principal, tá? O benchmark do IP Participações é retorno absoluto de longo prazo, que é o IPCA mais o yield do IMA, né, do IMA-B, e o benchmark do IP Value Hedge é o CDI. Tá? Então, os dois fundos eles têm a mesma origem filosófica, tá? E a mesma origem do ponto de vista de geração de ideias, que é o nosso foco em negócios excepcionais e apenas negócios excepcionais. Então, você tem uma série de setores que a gente não investe, como commodities, como empresas estatais, empresas que tenham controladores que a gente não confia ou tenham reputação questionável. E também, até para poder executar isso, faz que a gente investe no exterior, nos dois fundos. Tá? A gente investe tanto no Brasil quanto no exterior. Então, os dois fundos buscam essas melhores alternativas entre empresas excelentes em mercados não só daqui como lá fora. Então, o foco da IP é em empresas de qualidade tanto no Brasil quanto no exterior. Daí, quais são os critérios para avaliar essas empresas, para selecionar essas empresas para os fundos? Legal. O primeiro, são 3 critérios principais, tá? O primeiro é qual é a qualidade do motor de crescimento dessa empresa, tá? A gente busca empresas que não dependam do PIB para crescer, elas cresçam porque elas estão revolucionando um setor, elas estão introduzindo um produto novo, elas estão participando de uma tendência de longo prazo de difusão de alguma tecnologia e por isso elas crescem com mais facilidade. Ou, eventualmente, a empresa tem um talento excepcional em alocação de capital, tá? Tem algumas empresas no nosso portfólio e ao longo do tempo que não eram empresas que estavam necessariamente em negócios muito assim, de crescimento muito rápido, mas elas tinham a capacidade incrível de encontrar excelentes investimentos para fazer ao longo do tempo. Segunda característica é a capacidade dessa empresa proteger esse negócio. Tá? Então, o nível de vantagem competitiva que esse negócio tem para ao longo do tempo, essa rentabilidade ser durável, né? Porque quando você tem um negócio excepcional, todo mundo quer tomar esse negócio de você. E a terceira característica são as pessoas. Você quer pessoas que tenham capacidade de alocar todo esse caixa que essa empresa vai gerar, porque se o negócio é bom, ele vai gerar muito caixa ao longo do tempo, e você não quer ver a empresa desperdiçando caixa, e tocar
esse negócio para lidar com as ameaças que vão surgir ao longo do caminho, né, porque sempre surgem, e também um negócio, um time que seja capaz de aproveitar as chances de inovação que o negócio dá. Tá? Quando você tem um negócio excepcional, você não precisa ficar matando um leão por dia para sobreviver. Você pode pensar no futuro. Você pode pensar o que eu vou criar agora que vai ser o novo grande produto ou o novo grande mercado que eu vou participar e que vai ser interessante para o negócio. Então, você quer pessoas que tenham a capacidade de pensar nisso e executar muito bem nisso. A gestão acaba tendo um peso grande aí na análise de vocês, né, Pedro? Sim, super grande. Até uma das formas de pensar nas nossas carteiras é quase como se elas fossem fund of funds, né? É quase como se a gente estivesse delegando a gestão do nosso dinheiro para esses empresários que são brilhantes e deixando eles escolherem onde é que eles querem alocar o capital e como é que eles vão crescer os seus negócios. Grande parte da nossa tranquilidade ao gerir a nossa carteira ao longo do tempo, sabendo que sempre vai ter volatilidade, porque a gente está lidando com ações, e sempre vão ter crises no meio do caminho, como a crise recente do coronavírus, é que a gente está lidando com negócios excepcionais e pessoas excepcionais. Se a gente fechar a IP e esquecer as carteiras por 5 anos, a gente tem tranquilidade de que esses negócios vão ter ido muito bem e que o resultado vai ter sido muito, muito bom ao longo do caminho. Tá? Então, até o nosso trabalho, muitas vezes, é de ficar quieto, de deixar os negócios andarem, deixar as empresas evoluírem e não ficar vendendo cedo demais ou não ficar fazendo besteira. Então, a gente tenta se dedicar ao máximo a estudar mais profundamente sobre cada negócio que a gente acompanha e eventualmente investe e tentar, ao máximo possível, não fazer besteira e deixar eles fazerem a mágica. O que não é muito fácil, né? Quando o investidor em ação vê as oscilações muito bruscas, é difícil tomar essa postura de ficar quieto, né? Mas é muitas vezes a melhor postura que existe, né, Pedro? O que ajuda muito é quando você tem confiança na estrutura por trás da sua ação, né? Você não está comprando um pedaço de papel na esperança de que ele em algumas semanas ou alguns meses vai valer mais. Você está comprando um pedaço de um negócio que tem lá gente, tem lá uma estrutura competitiva, tem lá produtos e tem uma história futura a ser traçada de crescimento. E você acredita, olha, a posição dessa empresa é especial, essas pessoas são especiais, eles vão ter sucesso. É só uma questão da gente esperar. Então, se a ação caiu num dia ou subiu no outro, importa pouco. O que importa é se a trajetória é confiável. Quando a trajetória é confiável, você consegue dormir bem e não importa a crise, porque dificilmente o seu negócio vai morrer no meio do caminho. Sim, claro. E aí, Pedro, até aproveitando o gancho que você está falando de bons negócios, etc. E aí todo mundo sempre quer saber o seguinte, né? Quais são as principais posições dos fundos hoje? Porque essa é aquela pergunta que todo investidor sempre, mesmo quando ele está investindo em fundo ou quando ele está procurando ação, ele quer saber, né? Onde vocês estão pondo dinheiro? Então, assim, se você puder falar aí pelo menos as principais posições do fundo, seria legal. Claro, as principais são Facebook, Google, Berkshire, Netflix e Charter, tá? Acho que vocês devem conhecer quase todas. Talvez a menos conhecida é Charter, que é uma empresa que oferece banda larga nos Estados Unidos. Legal. Agora, em relação a Google, Facebook, que muitos têm falado, principalmente porque agora até os investidores de varejo podem investir em BDRs e tal, né? Quais são os diferenciais dessas empresas, dessas big techs, né? Dessas grandes empresas de tecnologia americanas? O que te chama a atenção? Enfim, elas despontaram bastante, né, nesse período da pandemia. Eu acho que as big techs em geral, cada uma delas, né? Você tem a Apple, você tem a Microsoft, você tem o Google, o Facebook, a Amazon. Cada uma delas conseguiu se consolidar num determinado mercado com uma posição praticamente intransponível, tá? E dessas posições elas estão gerando muito valor ao longo do tempo. E são empresas extremamente dinâmicas, com uma capacidade de invenção muito grande, que são capazes de contratar as pessoas mais capazes no mercado americano, pelo menos do ponto de vista de execução, de desenvolvimento tecnológico, de pensar esse futuro, e também tem uma capacidade gigantesca de investimento. Então, elas são tão fortes
que são empresas dessa natureza que eu estava falando, que são empresas que você consegue deixá-las trabalhando por muito tempo e gerando valor por muito tempo. Elas são tão fortes que o maior problema delas, ou o maior ruído delas hoje, é até a regulação de antitrust, né? Que os governos querem diminuir o poder dessas empresas. E mesmo isso não é tão fácil de fazer por razões históricas de regulação. Mas eu acho que é uma discussão que a gente vai assistir bastante ao longo do tempo. Mais especificamente sobre Google e Facebook, acho que as duas dominam mercados super relevantes na internet. Então, o Google domina o mercado de busca e outros mercados de utilidades de internet, como mapas e o Chrome, o browser Chrome, diversos produtos que o Google tem, que são uma espécie de canivete suíço da internet. E o Facebook domina o mundo de mídias sociais com o próprio Facebook e o Instagram, mas também é muito forte em mensagens com o Messenger e o WhatsApp. E a partir dessas superfícies, né, desses castelos, elas construíram negócios excepcionais de propaganda digital. E por que propaganda digital é tão interessante? Essencialmente porque é um mundo em que você consegue oferecer propaganda para muito mais players, tá? Ao invés de alguns milhares de players, você está oferecendo para milhões de players. Então, você tem 9 milhões de anunciantes no Facebook hoje, na constelação de aplicativos do Facebook, de 180 milhões de empresas que utilizam os aplicativos. Então, você ainda tem um espaço para aumentar essa penetração. E como o Google e o Facebook conhecem bem as preferências dos usuários, né? Os usuários eles vão demonstrando as suas preferências ao longo do uso dos produtos, o Google e o Facebook conseguem oferecer os anúncios mais pertinentes para esses usuários. O que faz que para os usuários os anúncios sejam menos chatos e para os anunciantes seja muito mais fácil, muito mais provável fazer uma venda. E aí entra uma outra característica muito importante da mídia digital, da propaganda digital, que é o fato de que você consegue com muito mais facilidade medir o sucesso das suas campanhas. Então, você sabe se o seu dinheiro está sendo bem gasto em propaganda ou não. E você consegue ajustar isso e fazer testes nisso com muita facilidade. Então, é muito diferente da mídia tradicional, seja mídia de televisão ou mídia impressa. E já é mais da metade da mídia consumida no mundo de propaganda. E nos Estados Unidos já está maior ainda do que isso. Então, a gente vê até esse universo da propaganda digital expandindo o mercado de propaganda como um todo. Tá? O mercado de propaganda no mundo ele sofreu bastante nos últimos anos com o colapso do modelo de negócios de mídia impressa. Tá? Com a internet, independente de Google e Facebook, a mídia impressa se tornou muito menos pertinente, porque ficou muito mais fácil você acessar dados, informações, notícias gratuitamente pela internet. E, portanto, como a oferta é muito maior de notícias e fontes de informação, é muito mais difícil você monetizar o que você está capturando, o que você está oferecendo. E, com isso, então, a mídia impressa se tornou muito menos pertinente, e anunciar em mídia impressa se tornou muito mais difícil também, e muito menos rentável. Isso gerou um colapso de receitas de propaganda, enquanto que as receitas digitais estavam crescendo. Hoje a gente está chegando a um ponto que está acabando a receita que ainda deve cair de mídia impressa, só que a receita digital a propaganda digital continua crescendo muito rapidamente. E é um mercado, eu acho que ainda tem muito para ser penetrado. E a mídia impressa ficou muito defasada, a notícia, né, Pedro? Hoje a notícia é tudo muito rápido, é muito veloz, e a mídia impressa não tem mais essa velocidade, né? Então também perdeu essa atratividade. Agora, Dani, eu preciso te falar, a IP e o Pedro especificamente são das pessoas que eu conheço aqui no Brasil que mais entendem de Google e Facebook. Então, o que você quiser saber sobre esse assunto, você pode perguntar para o Pedro, com certeza ele vai saber responder. Legal, obrigado, Cássio. Aí até brincando, Pedro, assim, vocês têm muito esse viés hoje de estar investido em empresas de qualidade, e eu me lembro até que uma vez você comentando comigo, falou, empresa de qualidade, quando a gente olha o mercado fora do Brasil, existe uma infinidade de empresas aqui, e no Brasil a gente tem uma limitação da quantidade de empresas com alta qualidade como a gente gosta.
Mas você recentemente, até agora na pandemia, você voltou a ter algumas posições mais significativas de empresas brasileiras, né? E eu queria saber se você ainda está com essas posições, como é que você está vendo as empresas aqui, se você está aumentando, diminuindo, como é que estão as empresas brasileiras aí no portfólio? A gente, de fato, estava vindo com uma exposição cada vez menor no Brasil. Ali em fevereiro chegou no mínimo histórico da gente, chegou no IP Participações a 25% e no IP Velho Red chegou a 5% apenas no Brasil. E por uma razão simples, quer dizer, quando você está comparando esses motores, essas vantagens competitivas, essas pessoas e avaliando isso tudo num pacote que inclui preço, os preços aqui no Brasil estavam ficando cada vez menos interessantes, especialmente relativamente, né? Algumas coisas, como o mercado até dos Estados Unidos é muito maior, você tem muito mais capacidade de encontrar negócios ainda interessantes, mesmo que o mercado como um todo esteja ficando mais alto. Então, nesse processo, a gente foi diminuindo a exposição no Brasil e, de repente, veio a crise do coronavírus. E, em março, essa crise trouxe uma desorganização muito grande para o mercado brasileiro. Vários negócios que a gente gosta começaram a ser negociados em preços muito baixos, e você teve uma situação de circuit breakers e tal, que esses desarranjos, muitas vezes, eles dão oportunidades de compras excepcionais, tá? Então, a gente voltou a comprar ações no Brasil. Então, no IP Participações, a gente chegou até a 36%. As principais compras foram Equatorial, Unidas e os negócios de shopping center, como BR Malls e Multiplan, e também B3. Foram as principais compras que a gente fez. Algumas delas se recuperaram muito rapidamente, como B3, Unidas e Equatorial. E shoppings a gente ainda vê como muito baratos, só que eu acho que eles estão numa trajetória de maior questionamento, até pelo fato do crescimento do e-commerce nesse processo todo. Tá? Para a gente, os shoppings são uma ilha de entretenimento, segurança e ar-condicionado, e isso vai continuar a ser pertinente no Brasil, pelo menos para os melhores shoppings, para as melhores experiências. E eu acho que o e-commerce complementa isso, mas não elimina essa beleza. Só que a gente está numa situação em que eu acho que o mercado não está querendo pagar para ver. A gente ainda não tem a vacina, as pessoas ainda estão limitando o seu tempo nos shoppings. Os shoppings estão praticamente todos abertos agora, mas os horários de funcionamento não são 100%, o fluxo não está 100%. Então, eu acho que tem outras coisas que se beneficiaram mais rapidamente. A gente também comprou o Mercado Livre, tá? Que é uma posição que a gente não tinha e que a gente considera como uma posição brasileira. Tá? 60% das receitas, grosso modo, são no Brasil. Então, assim, todas essas posições foram bem, tá? Shoppings eu acho que foram pior, mas a maioria foram bem. A maioria foi bem e a gente foi diminuindo gradualmente essa exposição, tá em torno de 33%. Muito, assim, ainda tem muita coisa interessante aqui, só que lá fora também tem coisa interessante. O mercado como um todo subiu, né? E eu acho que a gente fica constantemente e cautelosamente readequando o portfólio para a gente não ficar excessivamente concentrado em coisas muito caras, mas tem muita coisa boa ainda. Como a gente estava falando, a gente tenta não exagerar nas vendas, não ficar vendendo rápido demais, porque quando o negócio é bom, geralmente ele te surpreende ao longo do tempo. Tá? Uma das coisas que eu acho, até voltando um pouquinho para Google e Facebook, que eu acho interessante, é que eu acho que são negócios excepcionais do mundo de tecnologia que negociam valuations que são altamente compreensíveis e nada abusivos. Tá? As duas estão negociando por volta de 23 ou 24 vezes o lucro, excluindo o caixa do ano que vem, pelo menos nas minhas contas. Então, eu olho para isso, comparo com várias das alternativas aqui no Brasil, eu falo assim, cara, tá muito tranquilo, vamos em frente. Comparativamente, pode dizer até que tá barato. Eu ia até te perguntar, Pedro, porque, na verdade, teve até uma discussão aí de uma possível bolha em relação às Big Techs, depois a gente viu até uma correção de preços, né? E daí, enfim, você fez agora essa avaliação de que, então, você descarta isso, fala que essas empresas são bem consistentes, no caso. Eu acho isso com relação a Google e Facebook, tá? Eu adoro a Apple, por exemplo, mas hoje em dia eu não acho atraente. Eu acho uma empresa excepcional,
só que eu acho que o mercado está pagando um pouco demais pelo crescimento futuro dela e que eu não sei se é tão confiável assim. Tem outras empresas que a gente admira muito, como a Microsoft, que a gente também tem mais dificuldade de compreender o preço. Então, eu acho que não são todas. Assim, e curiosamente, assim, a Netflix, que é uma empresa que não lucra nada relevante e que você poderia olhar como uma empresa absurdamente cara, é uma empresa que para a gente o valuation é compreensível porque a gente consegue entender de onde vai vir essa geração de caixa no futuro. Eu acho que essas coisas são um pouco ao gosto do freguês, tá? Eu acho que cada um tem que fazer sua análise, tem que fazer suas contas e tem que estar convicto de que o negócio vai recompensar o preço que você está pagando agora. Eu não acho que exista uma bolha específica em Big Techs, tá? Eu acho que, na verdade, essas empresas são muito fortes, muito geradores de caixa, e eu acho que tem coisas muito mais loucas no mercado por aí. Eu acho que tem um setor imenso de tecnologia e de empresas menores de tecnologia que eu acho que estão negociando valuations muito menos compreensíveis. De novo, são empresas que estão executando super bem, eventualmente estão crescendo muito, só que nenhuma delas ainda conquistou. Elas podem ter seu motor próprio, mas elas não conquistaram ainda a tal da vantagem competitiva sustentável. E isso é uma coisa muito comum hoje em dia em tecnologia, que é você ver empresas correndo com seu motor próprio, sua execução, com as suas pessoas, para lá na frente conseguir construir esse castelo de vantagem competitiva. Só que o mercado tem se tornado bastante propenso a pagar muito na frente antes que o castelo seja plenamente construído. E isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de pagar brutalmente ou pagar por esses negócios. Assim, a gente, no passado, investiu em negócios que cresciam muito e crescem muito, que não lucravam. Como Netflix agora, como Amazon, que a gente investiu e até comentou num relatório de gestão lá em 2016, e a gente até investe hoje de novo, depois de um hiato ali que a gente achou que as ações ficaram muito caras, mas são empresas em que você consegue compreender a vantagem competitiva em longo período. Você pode estar pagando um preço alto para a lucratividade, mas você consegue compreender como é que a lucratividade vai aparecer e como é que ela não vai ser destruída por um competidor em um período de 3, 5 anos. E eu acho que são nesses lugares em que eu acho que o mercado está um pouco mais vulnerável hoje. Só que eu acho que o papel do investidor é sair fora dessas situações e das situações que ele não consegue compreender e ficar naquelas que ele consegue compreender. Eu tenho certeza que várias dessas empresas que estão na minha cabeça aqui como empresas caras vão ter um sucesso brilhante, que tem pessoas que estão entendendo elas melhores do que eu. Então, assim, a gente tem que saber ficar no nosso círculo de competência e crescer esse círculo de competência ao longo do tempo para ganhar dinheiro, mas sem fazer bobagem no meio do caminho. Pisar somente no terreno que você conhece, né, Pedro? E tentar aprender para que o terreno vai ficando maior, né? Pelo menos, né? De preferência, ele vai ficando um pouquinho maior ao longo do tempo, você consegue investir em mais coisas. Exato. Só que não dá para sair comprando qualquer coisa que sobe porque você acha que agora vai, mas enquanto você não entende o negócio profundamente. Agora, Exato. Pedro, a gente entrando aqui na parte final aqui da nossa conversa, eu queria saber o seguinte: primeiro, qual que é a sua avaliação sobre esse fluxo de investidores na Bolsa brasileira, né? E também eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação de uma gestora de recursos independente, agora nesse cenário aqui no país de taxa de juros mais baixa, enfim, esse fluxo de pessoas para a Bolsa, essas discussões sobre investimentos, né, que tem ganhado bastante força. Claro, eu acho excelente, eu acho muito bom que as pessoas estão começando, pelo menos num volume maior, a experimentar o mercado de capitais e a Bolsa, saindo do velho CDB, ou CDI, ou Selic. Eu acho que também tem armadilhas nesse processo. Tá? Eu acho que as pessoas têm que se educar, têm que estudar esse assunto, especialmente no contexto da volatilidade que a gente estava conversando antes. Então, uma certeza que você tem quando você compra ações é que vai ter volatilidade. Qualquer pessoa que compra uma ação com a esperança de que em 3 meses ele vai estar mais rico, assim, a chance de se decepcionar é quase certa, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que a ação não é um negócio previsível no curto prazo, é uma coisa para você
ter ao longo do tempo e construir uma estratégia, até mesmo opinião. Se você não vai fazer pessoalmente, você construir uma opinião sobre os gestores que você está investindo para que você não fique vulnerável às quedas dos fundos desses gestores. Tá? É super difícil. Eu converso com alguns amigos meus que eu investi no fundo tal, que estava indo super bem, agora caiu, o que eu faço? Eu falo para ele, cara, conhece o seu gestor, vai conversar com ele, vai entender o que ele faz, se a estratégia dele faz sentido. Muitas vezes eu nem conheço o gestor que ele investiu, não tenho como opinar. Não adianta, com essa informação não é suficiente, não dá para você saber se é para resgatar, se é para aplicar mais, pode ser que seja para aplicar mais. Então, eu acho que é excelente as pessoas estarem indo para o mercado, eu acho que não vai ser sem dor, tá? As pessoas vão sofrer com a volatilidade e vão sofrer tanto mais quanto elas resistirem à ideia de que elas precisam se informar mais sobre o assunto ações e sobre o fato de que esse negócio não é um cassino, ou pelo menos funciona mal como um cassino, quer dizer, ele pode ser divertido como um cassino no curto prazo, se você quer se divertir com o seu dinheiro, mas ele pode ser assim, extremamente custoso dessa forma também, porque o mercado é repleto de pessoas extremamente capazes jogando jogos diferentes, inclusive jogos de curto prazo, e nos jogos de curto prazo, você dificilmente vai ter uma informação melhor do que 90% do mercado, que é velho de guerra fazendo isso o tempo inteiro. Na IP, a gente nem tenta jogar esse jogo. A gente acha esse jogo assim, pouco produtivo para a gente. O nosso jogo é conhecer muito bem os negócios e investir ao longo do tempo nos ativos que a gente acha que vão gerar retornos com segurança para a gente. Sabe? O fator para a gente segurança é muito importante. É retorno ajustado a risco. Muitas vezes as pessoas só ficam olhando, qual é o retorno que deu? E esquecem de perguntar, mas qual foi o risco que foi incorrido para ter esse retorno, né? Ninguém nem e é olha, assim que as pessoas quebram. Porque elas vão buscando sempre o retorno mais alto, aí vão correndo atrás do que está subindo mais, aí de repente vem uma surpresa ruim. Aí a última coisa que eu acho que é legal e que a gente se adaptou foi que antigamente a gente oferecia nossos fundos apenas para fundos de fundos e famílias e grandes alocadores. E a gente viu que existia uma possibilidade da gente oferecer os nossos fundos para investidores que estão iniciando e que ainda estão em formação de patrimônio. Então, a gente oferece, por exemplo, IP participações na XP, em várias outras plataformas como o BTG, com um mínimo de R$1.000. E a gente também passou a se comunicar mais com as pessoas, tá? Tentando transmitir melhor como que a gente pensa em investimentos, tá? Então, a gente abriu uma conta no Twitter no início desse ano, a gente tem também uma conta no Instagram, as duas são @ipcapitalpart, e a gente continua a escrever os nossos relatórios de gestão, que a gente faz 3 vezes por ano, e é quando a gente, em detalhes, escreve sobre as nossas teses de investimento, sobre como a gente está pensando em investimentos. Até a última foi sobre Facebook, e a anterior foi sobre Netflix. Então, para quem estiver curioso, é só entrar lá no nosso site, é gratuito, é só baixar, não precisa nem se cadastrar. Muito legal, certo, Pedro. Até só concluindo aí para o Pedro esse comentário que você fez dos investidores, e a gente até ficou bastante surpreso a nível positivo, porque como estava essa onda de investidores, pessoas físicas entrando com mais rapidez na Bolsa, quando veio a crise aí do Covid, da pandemia, a gente falou, nossa, agora vai ser um Deus nos acuda, né? Porque vai todo mundo querer vender, etc. Tal. E foi justamente um comportamento que a gente acabou notando dos investidores super mais maduro, no sentido de entender o movimento, óbvio que você não pode generalizar, mas a maioria entendendo o movimento, e na margem a gente vendo muito mais pessoas investindo na baixa do que ficando preocupadas aí com a alta volatilidade, querendo sair a qualquer preço. Então também isso é uma maturidade bem bacana que aconteceu. A gente viu isso também e foi uma coisa que nos surpreendeu positivamente. Não é o comportamento que a gente viu no passado. Espero que continue assim. Eu acho que assim as pessoas vão ganhar muito mais dinheiro. Uma coisa que até a gente escreveu no nosso relatório é que quando a crise aconteceu, a gente fez vários movimentos que geraram valor durante a crise, né? Você consegue fazer compras excepcionais. Só que ali no meio da crise, você não está vendo o retorno desses investimentos. Você só vai ver tempos depois quando as ações se recuperarem.
Então, é exatamente esse o pior momento para o investidor falar, está na hora de resgatar, né? Porque é ali que está sendo gerado uma boa parte do valor, né? Aquele momento você está fazendo compras excepcionais. Então, é muito importante que o investidor entenda essa lógica de que você não está jogando, você está investindo e que, ao longo do tempo, você vai criar esse valor fazendo essas boas compras. Então, assim, acho que isso é uma discussão super boa. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso ao longo do tempo, melhor vai ser e mais fácil vai ser para as pessoas investirem bem o seu dinheiro. Legal, tá certo, Pedro. Então, Pedro, a gente agradece bastante a sua participação aqui no Smart Brain Talks e vamos manter contato aí para futuras conversas. Ótimo. Obrigado, Dani. Obrigado, Cássio. Obrigado, Pedro. Super obrigado pelo bate-papo. Um abração. Um abraço. Até o próximo. Tchau.